O cachorro vê tudo por cenários, tá? Experimenta ver quando tu pega a chave do teu carro, se teu cachorro não começa a se excitar. Quando tu pega o material de passeio, se ele não começa a se excitar. Ou quando tu pega uma ferramenta que tu usou como correção, se ele já não reage diferente, entendeu? Olá, somos a Pet Talks e nesse episódio nós temos um tema muito debatido que é relacionado a adestramento de cães. Gabi, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje o nosso convidado é o Rodrigo, ele é adestrador e proprietário da Dogville, hotel fazenda e centro de adestramento para cães. O Rodrigo se destaca principalmente pelo seu treinamento com filhotes e sua abordagem afetuosa com eles. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele se apresentar um pouquinho mais e contar um pouco da sua história. Queria agradecer então a oportunidade de participar aqui dessa entrevista, né, e poder passar todas as experiências que eu tive nessa minha caminhada. Já são 21 anos como um treinador de cães profissional. Comecei treinando cães em 2001, né, onde eu era funcionário de um pet shop. E o pessoal lá tinha uma super estrutura, um sítio, uma chácara, onde eles construíram 6 alojamentos. Hoje eu chamo de quartos, né? Mas seriam 6 baias, tá? Para começar um hotel fazenda. E eu cheguei pro dono desse pet e disse, cara, vamos montar um centro de treinamento canino. Né? Eu sempre fui apaixonado por cães e meu sonho era ser um treinador. Na época eu trabalhava no pet, eu ajudava o veterinário na consulta, nos procedimentos, eu ajudava no banho e tosa, eu era vendedor de ração, mas o que eu queria era mexer diretamente com o cão. E o dono do pet comprou a ideia. Chegou uns dias depois, ele chegou, Rodrigo, fechei com um cara lá em São Paulo, tu vai ter que ficar 60 dias em Agudos, interior de São Paulo, avisa os teus pais, eu era ainda adolescente, eu não sei se eu tinha 18 anos na época, e eu fui, cara. Então foi a melhor opção que eu tive, sabe, encarar, foi um medo inicial, porque eu tive que deixar toda a minha família, ficar longe, eu não sabia onde eu ia, e graças a Deus, cara, eu peguei um professor, o nome dele é Duval Ramos, que me deu um caminho certo e direto para esse profissional que eu sou hoje. Eu voltei de São Paulo, olha só, e fiquei 60 dias lá, já enchi a agenda rapidinho, eu trabalhava direto na clínica, e aquele cachorro que não ia direitinho na consulta, que não ficava comportado na hora do banho, começou a entrar Shar-Pei, Chow-Chow, cara, cachorro pastor alemão fora de controle, e eu tinha que bancar o treinador. Eu fui fazer um curso, eu achava que eu era um treinador, mas eu não era. Então, cara, foi bem longo esse meu caminho, foi frustrante. Eu demorei 4 anos, cara, até dizer, cara, eu tô assimilando agora tudo que meu professor me passou lá no início. Então, cara, não é um diploma que forma um adestrador, não é um curso online, são as experiências que a pessoa tem errando. Eu acredito que isso é para qualquer profissão. Então, cara, eu ligava para o meu professor e dizia, Duval, o que eu faço? Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer esse cão deitar. Cara, eu não tô vendo, tu vai ter que treinar, tu vai ter que errar. E eu não achava justo cobrar das pessoas por um serviço que eu não estava apto a fazer. Então, cara, eu tive que treinar muito, eu quase chorei, eu quase desisti de verdade, tá? Eu voltei para São Paulo várias vezes para fazer reciclagens, até que em 2005 eu botei meu primeiro cão numa prova de trabalho. Tá? Peguei o meu Rottweiler, treinei, me empenhei e consegui fazer uma prova inicial de trabalho. Aí eu ganhei minha primeira carteirinha de adestrador. Tá? Então fica aí a dica para quem quiser contratar um adestrador, pede se essa pessoa tem uma prova de trabalho, porque ali o treinador está sendo julgado por um juiz, tá? E ali o cachorro tem que estar alegre, o cachorro tem que estar obedecendo, tu não pode repetir comandos e tu reprova também. Tá? Dizer que eu sou um adestrador porque eu tenho um diploma, cara, eu posso ter 100 diplomas e nunca ter treinado um cachorro. Enfim, voltei para Caxias, né? Treinei esses 4 anos e chegou uma certa fase da vida que eu tive uma conversa com o pessoal do PET e me desliguei deles. Passou um tempo, eles me procuraram e me propuseram a venda desse centro de treinamento. Eu ainda era jovem, eu não tinha condições financeiras, eu tive que recorrer ao meu pai. Foi vendido 2 terrenos para poder comprar esse centro de treinamento. E aí eu comecei a Dogville Caxias, tá? Foi em 2005. Me tornei um adestrador em 2001
e fui virar um adestrador profissional em 2005. Aí o leque abriu, eu comecei a procurar orientação de treinadores europeus, montei uma equipe, comecei a ter tempo para mim explorar o mundo. Então os treinadores europeus, americanos, eles vinham para o Brasil, eu pegava o avião, eu ia para São Paulo pegar informação, e eu ia para Santa Catarina, e enfim, daí começou a engrenar a coisa. Eu vi que o adestramento era muito mais do que aquilo que eu tinha aprendido. Enfim, é infinito o conhecimento do adestramento. É a prática. É a prática. E Pois é, Rodrigo, até ia te perguntar, porque como eu já tive a oportunidade de ter um cachorro que foi treinado por ti, de toda essa vivência, essa coleta de aprendizagens, de orientações, tu poderia dizer que tu construiu uma metodologia tua, ou tu realmente entende que existem diferentes métodos de trabalho hoje sendo propostos? Cara, eu tive várias experiências, vários cursos, vários conhecimentos diferentes que eu fui absorvendo, e com certeza eu hoje tenho a minha própria metodologia, tá? Eu participei de seminários que eu não vinculei, tá? Muito bons, dá certo, mas eu não posso querer botar todos os ingredientes numa sopa, entendeu? Eu preciso montar uma coisa coerente. Então, individualizar eles. Isso, então o que acontece? Meu primeiro professor, cara, me deu a realidade do mundo canino. Eu tive que tirar minha parte emocional, porque eu era, na época, um pai de pet, era totalmente coração, tá? E o adestramento, cara, ele tem que ser uma coisa muito racional. Tá? No momento que o amor, a pena, o dó acabam atrapalhando o teu resultado. Muitas vezes tu precisa não fornecer alimentação para o cão para te poder ele treinar ele mais tarde. Se eu te disser, cara, coitadinho, eu vou dar comidinha para ele agora, eu não vou ter resultado no treino depois. Então, quando eu falo do dó, não significa que o cão tem que sofrer para aprender. Muito pelo contrário, o sistema hoje é totalmente motivacional, tá? O sistema de treino hoje precisa começar treinando o cão com 45 dias. Graças a Deus as pessoas estão criando essa consciência e procurando orientação logo nos primeiros dias que o filhotinho chega na tua casa. Antigamente a pessoa procurava o treinador quando o cachorro tinha problema. E quando o problema fica grande, começa a ficar mais complicado de resolver. Então, antecipando com educação é a melhor maneira, é muito mais fácil do que resolver um problema, né? Então, teve o primeiro professor ali que me deu essa base muito sólida de comportamento canino. Depois eu tive o André van der Getten, um cientista belga, um cara que me ensinou a fazer os cães pensar. Cara, eu fiz 7 seminários com esse cientista. E ele fez experiências com diferentes animais e, cara, eu não tenho como não me espelhar nele e imitar tudo que ele me passou, entendeu? Ele treina totalmente no treinamento positivo, onde envolve só recompensa e praticamente nada de controle. Ele treina na base da repetição, da repetição, da repetição. Cara, é maçante o nível de repetição que tem que ter para te chegar no objetivo, tá? E num desses cursos ele falou, se um dia, Rodrigo, eu fiquei amigo dele, ele me chamava pelo nome, ele disse, Rodrigo, se um dia tu quiser treinar com um cara bom e expandir o teu conhecimento, procura o Bart Bellon, que é o pai do negativo. Tá? O negativo, quando eu falo em negativo, as pessoas que não entendem acham que o cachorro vai passar por um negativo, não tem nada a ver. Então, é um negativo motivacional, onde o cachorro já se adapta desde bebezinho a seguir regras, a toques, se adaptando rapidinho a um sistema que treina no mínimo 10 vezes mais rápido do que o outro. E ele é um fuzileiro naval, cara. Pensa numa aula tipo... imponente, uma aula que te prende a atenção. Eu virei fã desse cara. Eu olhei os vídeos dele no YouTube e eu disse, cara, eu quero ser que nem esse cara. Eu nunca vou ser que nem esse cara. Ele é fora do normal. Fiz mais 7 seminários com ele em Santa Catarina. O primeiro seminário que eu fui, eu levei um pastor belga Malinois. E eu pedi pra ele, eu disse, cara, por que meu cachorro não me obedece? Por que meu cachorro é lento? Por que meu cachorro, eu falo pra ele deitar, ele deita se espreguiçando, e eu queria um cachorro rápido, eu sou um treinador, eu preciso ter um cachorro de propaganda. Ele disse, cara, tu treina, ele é assim porque tu paga pouco. Pagar pouco tu pede muitos exercícios e paga pouco. O cachorro tem que treinar num sistema motivacional para ser rápido, entendeu? E para finalizar, eu conheci um dinamarquês
através de um cliente. Esse cliente treinou muitos anos comigo, falava inglês super fluente, e ele me mostrou, ele disse, cara, vamos trazer esse dinamarquês para o Brasil. Cara, o nível de treino de tu olhar e dizer, cara, se tu conseguir trazer, traz. A gente trouxe ele 7 vezes, 7 anos seguidos, e ali eu consegui complementar o sistema do outro treinador. Eles trabalhavam na mesma frequência, e ele me passou segredos que o outro não passou. Então foi uma faculdade de adestramento que eu tive com esses 4 treinadores. E em cima deles eu montei o meu método de treino. É um currículo bem, bem interessante. Tu falou ali sobre a questão de educar os cães. Né? Tem um conceito, né, entre educar e adestrar. Se eles são sinônimos ou eles são conceitos diferentes? Quando o tutor pensa, vou educar o meu cão, vou adestrar o meu cão. Cara, pra mim é a mesma coisa. Eu vou condicionar meu cão, vou educar meu cão, vou adestrar meu cão, tá? Quando o cão não tem um grande problema, tu educa ou tu adestra. Pra mim é a mesma coisa, tá? O problema é quando o cachorro já chega um pouco mais velho, cheio de traumas, tá? Que isso já vira uma reabilitação. Tá? Muitas vezes vira uma doma. Eu já peguei cães incontroláveis, em pânico. O cachorro só vai gerar aprendizado quando a mente dele tiver calma, tá? E para ele voltar para a mente calma, voltar para a terra e raciocinar, relaxar, ele precisa às vezes passar pelo negativo, passar por vários bloqueios até o cão, cara, desistir e relaxar. A partir disso eu consigo começar a ensinar. Eu tenho cães que chegam na escola, cara, que eu demoro 10 aulas para começar a fazer o cão andar junto e sentar, porque ele só pensa em fugir, ele só pensa em morder. Tem cachorro que só de botar a guia no pescoço faz xixi, tá? Pode ser fator genético, tá? A genética a gente não muda, a gente consegue contornar, moldar, mas pode ser marcas que esse cão teve de experiências que ele passou ao longo da sua vida. Então a genética e a manutenção, elas andam sempre juntas. Mas assim como o ser humano, quanto mais novo ele começa a ser preparado, ele... Com certeza, cara. Se tu pegar um filhote hoje, tá? O filhote tá só pra te entender o raciocínio da coisa. O filhote sai da família dele com 45 dias. O comprado, adotado, com ou sem raça, é cachorro. Então ele sai da família dele, a mãezinha dele parou de dar mamar, e ele vem pra tua casa. Se tu não tiver um sistema de treino para implantar nesse filhote, começa a dar tudo errado já no primeiro dia. Tá? As pessoas precisam entender que ele não é um bebê, que ele não é um filho humano, tá? Pode chamar de filho, meus cães eu amo eles, eu beijo eles, tem um que dorme na cama comigo, mas ele é o meu cachorro, tá? Então falando da humanização, as pessoas têm problema porque pega aquele bebezinho, principalmente cachorrinho pequeno, cara, um Spitz alemão, cara, é um ursinho, meu, não tem como não amar, tá? Só que ele é um cachorro. Se tu não tiver um sistema de treino, rapidinho ele vai desenvolver ansiedade de separação, ele vai roer os teus móveis, os teus sapatos, eles começam a latir o tempo todo quando fica sozinho, tá? Então tu precisa um sistema de treino, educação sanitária. Tem que começar no dia que o filhote chegou na tua casa. Cara, tem gente que me liga, cara, meu cachorro tá com 1 ano, ele ainda não aprendeu a fazer cocô e xixi em casa. Cara, ele já aprendeu, tu ensinou ele a fazer errado. Certo ou errado, tudo que tu vive, convive e faz com o teu cachorro, um simples passeio só para levar a fazer o xixi na esquina é treino. O jeito que tu alimenta o teu cão é treino. O André van der Getting, ali, o cientista belga, ele me ensinou que eu posso premiar o estado mental do cão. Então, se tu quer que o teu cão não te pule, cara, espera ele sentar, relaxar, aí tu premia ele com a comida. As pessoas acham lindo o cachorro, ele tá me esperando em casa feliz, e tu premia a ansiedade, premia a ansiedade, premia a ansiedade. Chega uma hora que tu não aguenta mais isso, tu não pode mais receber visitas, né? Dá um monte de problemas. E existem cães potentes, tá? Isso entra no cérebro deles de uma forma tão boa, cara, que vira uma droga. Eles não medem mais as consequências, eles começam a ficar sempre em drive altíssimo. Quando eles percebem que estão dominando, né? Não é questão de dominar, é questão do cachorro, começar a pular, e o dono nunca implantou um controle. Que a mãe dele, voltando ali no filhotinho, quando ele para de mamar, a primeira regra que um cachorro tem na vida dele é quando a mãe dele começa a morder ele e jogar ele para longe, porque eles começam a machucar, eles começam a ter os dentes, então ela não pode mais dar mamar a vida inteira. Só que o filhote quer mamar a vida inteira. E daí ela começa a dizer não, não e não. E tem o filhote mais teimoso, cara, que ela tem que dar uma intensidade maior.
entendeu? Então ali a gente começa a escolher o filhote, as pessoas pulam a escolha do filhote, escolhem um cachorro ou por ser bonito, ou por ser gordinho, ou por ter o olho azul, ou ele me escolheu. Isso não existe, tá? É jogar na loteria. Tu tem que ter uma assessoria para poder escolher o filhote certo, que a educação dele, cara, vai ser muito mais fácil do que tu escolher um filhote errado. Então é mais ou menos isso que eu acho da educação do filhote. Tem que ser precoce para te fugir de muitos problemas na fase adulta. É possível, ali olhando a ninhada, tu já avaliar o que tem de perfil para cada um? Com certeza. Isso tem o filhote precisa ter uma determinada idade. Não adianta eu ir lá com 40 dias, tem que cuidar muito o criador, cara, tá? Não é... o pessoal que vende, reproduz cães e é comerciante de cães, tem que cuidar, porque ele quer te entregar o filhote rápido para poder receber e vender outro, segue o baile, tá? O criador responsável não vai te entregar o filhote antes dos 60 dias. Ele precisa ver se o filhote está com a dentição certa, se o filhote tem a morfologia perfeita do que ele está te oferecendo. E falando de um vira-lata é a mesma coisa, tá? Eu vou te doar o cãozinho. Cara, tu tem que ir lá ver se esse filhote não vai ser extremamente medroso, tá? Ou se ele não vai ser dominante. Os cães, eles têm... características individuais, tá? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe que nascem na mesma ninhada são todos diferentes, tá? Eu quero um cão para selecionar para proteção, eu preciso características X. Eu quero um cão para ficar com uma senhora em casa de companhia. Pode ser um cão da mesma ninhada, só que tem que ter outras características. Quando tu escolhe errado, cara, é nadar contra a maré, cara. A galera para no cansaço. Entendeu? O adestrador não faz mágica. Eu consigo te auxiliar, te ajudar, mas as pessoas precisam entender que o responsável pela educação do cão são os donos. O que eu vejo muito na rotina são os tutores que querem ter cães grandes, de porte grande, e não conseguem ter o controle. Eles mesmos não conseguem ter o controle do próprio cão. Eu vejo bastante isso. Eles atrasam o processo de educação, eles começam a gerar controle quando o cachorro já descobriu que não existe controle. Lembra que eu falei que o controle começa com 45 dias, 30 dias, a hora que para de mamar, a mãezinha deles já começa a botar eles para escanteio, ali começa a usar o controle, as regras. Eles vêm para nossa casa, enquanto é bebê, é tudo lindo, cara. O cachorro rapidinho começa a te monitorar. Ele sabe os teus horários, ele sabe... Pra te entender, o cachorro vê tudo por cenários, tá? Experimenta ver quando tu pega a chave do teu carro, se teu cachorro não começa a se excitar. Quando tu pega o material de passeio, se ele não começa a se excitar. Ou quando tu pega uma ferramenta que tu usou como correção, se ele já não reage diferente, entendeu? Então eles estão sempre te monitorando. As pessoas precisam entender que o cachorro, ele vem de uma outra espécie, como se fosse um lobo, tá? E ele vai ter sempre comportamentos de lobo. Tá? Nessa matilha, se ele puder comer primeiro, ele vai comer primeiro. Se ele puder burlar o teu sistema, ele vai estar sempre te aprontando. Então tu tem que se preparar para ter esse cão e dizer para ele, ó, cara, tu saiu da tua espécie, agora tu veio para minha família. Na minha família as regras são diferentes. E quando tu explica isso pro teu cão, cara, ele acaba entendendo e tu paga ele por isso, ele não vai se importar de seguir tuas regras. O problema é que quando só é amor e só carinho, chega um ponto, se o cachorro for abusado, tu vai perder a mão. Existem cães mais sensíveis que tu pode dar um pouco mais de moral, entendeu? Mas tem cachorro que precisa de regras, limites e restrições diárias de verdade. Tem uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro professor, a lei limiar. O estímulo tem que ter uma certa intensidade. Tá? O cachorro precisa conhecer bloqueios, tá? Bloqueio não é bater, bloqueio não é agredir, não é gerar medo. Bloqueio é simplesmente balizar o cão até o ponto de ele dizer, opa, entendi, é para mim ficar quieto aqui. Porque só o clicker e a recompensa chega uma hora que é pouco para o cachorro. E ele precisa entender que as regras são regras. Isso é uma coisa que tá muito na distinção entre o adestrador e o tutor, né? Uhum. Primeiro que tem uma questão que tu fala, eu lembro na época que tu treinou a aluna, que tu comentava que tão trabalhoso quanto treinar o cachorro é treinar o dono, né? O adestrador, o tutor. Porque às vezes ele acaba estragando o aprendizado do animal, né?
E, ao mesmo tempo, a gente vê assim, por exemplo, um tutor, ele não usa um clicker, normalmente ele não tem recursos, a não ser aquilo que ele aprendeu a fazer. Uhum. Então, essa diferença, ela pode, de alguma forma, impactar o próprio comportamento do cachorro entre o que ele cumpre com o adestrador e o que ele cumpre com o tutor, né? Um dos maiores problemas que eu tenho é treinar as pessoas, tá? Porque não basta pagar a mensalidade pro cão ir lá na escola, o cachorro rapidinho me lê, me entende, compreende o que eu quero e começa a fazer de boa, cara, sabe? Pra mim pegar um filhote agitado e ensinar ele a andar junto, sentar, deitar e ficar, cara, às vezes é 2, 3 aulas, é fácil. Só que o dono, o tutor, pode chamar como quiser, se ele não vestir a camisa, se ele não participar das aulas, o cachorro continua vendo ele como uma pessoa que não tem comunicação. E é como eu falei antes, o cão é interesseiro, o cachorro ele não te ama, tá? Eu tô aqui para falar a verdade para vocês, não para falar o que as pessoas gostariam de escutar, tá? A gente precisa jogar com o comportamento da espécie. Quando o teu cachorro começar a ver vantagem em andar junto, em sentar, em deitar, em ser comportado, cara, ele vai amar demais treinar contigo. Só que os donos precisam entender que isso precisa ser reforçado diariamente, tá? Que não adianta o cão vir para aula uma vez por semana, tá? E os outros 7 dias, o que o tutor faz em casa? Sabe, dá comida à vontade? Daí eu falo, cara, não bota o peitoral. Pra quem não sabe, peitoral tem função: faro, tração e proteção. Por que o teu cachorro sai na rua com o peitoral e tu com a guia esticada e ele começa a ficar valente? Porque o peitoral, quando inibe o cão de ir, ele cai cada vez mais. Daí se tu pega um cachorro que tem um faro bom, cara, ele bota o nariz no chão e ele começa quanto mais tu tracionar, mais ele vai puxar. Eu vou usar essa estratégia para focar num faro de drogas, num cão de busca de pessoas perdidas, botar um peitoral. Eu boto o peitoral nos meus cães para treinar proteção. Quando eu vou impedir o cachorro de ir para frente, ele vai ficar mais valente, entendeu? Tem material usado para trabalho de obediência e tem material usado para trabalho de proteção. As ferramentas elas precisam ser apresentadas para o cão de uma forma positiva, tá? Desde entrar numa caixa de transporte, botar um colar de pescoço ou até mesmo o peitoral, tá? Sempre tem uma forma gentil, educada, de fazer o cachorro entender, pô, é legal treinar com esse cara. Então, enquanto os donos não entender a estratégia, o mecanismo do treinamento, não vai dar certo, sabe? Eu tenho clientes que viraram treinadores, tá? Começaram treinando o cão, viram que tinha o cão errado, gostaram da brincadeira, adquiriram, foram lá e passaram por todo o processo certinho, adquiriram o cão certo, tá? E treinaram comigo 2, 3, 4, 5 anos, cara. Hoje eles têm centro de treinamento e são bons treinadores, tá? Então, uma pessoa comum, cara, se formou um treinador. Mas aquela pessoa que não participa da aula, que não se empenha e cobra resultado, cara, é o tipo de cliente complicado, sabe? Eu preciso daquele cara que me cobra, que me pede, que treina, que manda vídeos. Vai funcionar, não tem como não funcionar. O cachorro sempre melhora, só que depende da equipe. Às vezes o pessoal sempre diz assim que a personalidade do cão reflete a personalidade do tutor, né? Eu não digo a personalidade, entendeu? Porque o cão ele já nasce entendeu? Mas os comportamentos dele, sim, são reflexo. Daquela liberdade que tu dá em excesso, né? Eu quero treinar cocô e xixi, mas poxa, a comida tá sempre à vontade, cara. Tá? Não vai dar certo. Tu precisa entender o mecanismo de ensinar cocô e xixi. As pessoas me ligam, Rodrigo, meu cachorro tem 11 meses e ainda não faz cocô e xixi certo. Às vezes ele acerta. Cara, tu não tem um mecanismo de treino. Tem coisas que tem que ensinar cedo, tá? Pra rapidinho, em 6 meses, automatizou. Se não automatizar o que é certo, vai automatizar outra coisa, o que é errado. E depois para ensinar de novo é mais difícil. Então eu dependo muito dos donos, dos tutores, dos pais de pet para pegar junto comigo e fazer funcionar, cara. O cachorro é totalmente capaz de obedecer várias pessoas, tá? Uma coisa interessante, as pessoas querem saber que comandos que eu dou pro meu cachorro. O cachorro não entende português. Eu preciso condicionar ele que o movimento de sentar é vinculado com a palavra senta. Então eu gero primeiro os movimentos, o senta, o deita, o fica esperando, o vem no aqui, um comando de liberação. Para depois eu ter um nome para cada exercício.
As pessoas falam demais, cara. É deita, 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 senta, 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 e o cachorro, tipo, vira uma bagunça, sabe? Isso porque não estão participando das aulas. Ele aprende primeiro pelo gesto, então, não é nem pela palavra. Eles aprendem bastante pela expressão corporal, pela indução, pra te chegar num nível que tu só fala com o teu cão. Cara, pelo menos uns 2 anos de treino, assim, pra ser um treinamento profissional. Tu pega um cão de porte grande, tá? Pra dizer, cara, meu cachorro tá formado, é adulto, posso participar de uma prova de trabalho com ele. Na minha experiência, 4 anos. Tá? Então não tem como ter um resultado precoce. Eu quero meu cachorro adestrado com 1 ano. Depende do teu objetivo, entendeu? Se é só fazer ele ficar calmo, sentar e deitar, cara, é fácil. Se tu quiser um cachorro de verdade, que ande sem guia, que responda a comandos, sabe, sem gesto nenhum, tem que ser um treinamento mais elaborado daí. Sim. E a questão da liderança em casa, principalmente? Embora a gente tenha muitas pessoas que têm famílias pequenas, mas quando você tem uma família maior, o casal, 2, 3 filhos, a relação do cão com os integrantes da família, existe mesmo essa compreensão de que existe um deles que é o líder para ele, ou todos de alguma forma exercitam isso? Cara, o líder é aquele que sabe interagir com o cão. Liderança não é ser autoritário, tá? Liderança é pegar junto, é ser legal, é igual ser o chefe de uma empresa, tá? Não sou teu chefe, eu sou teu líder, eu vou lá e faço junto, eu sou um cara legal, eu te pago, eu te valorizo, tá? Se só uma pessoa da família fizer isso, o cachorro vai responder só uma pessoa da família. Geralmente os homens, por natureza, já são um pouco mais autoritários, e o cachorro respeita mais o homem. A mulher já tem o instinto materno, já é mais mole, é mais no amorzinho, se bem que eu tenho boas clientes, né? Acaba dando sempre uma chance a mais. Eu falo isso porque eu vejo pelo meu filho em casa, sabe? Se não tivesse o pai ali educando junto, cara, ia ser mais complicado só pra mãe. Ele precisa da combinação dos dois, do amor e da experiência da vida, entendeu? Se o cachorro for tratado só no amor, cara, rapidinho tu não vai ter regras, tu vai ter um cachorro desobediente pra caramba, e eu acredito que os cães são muito parecidos com crianças, tá? Então, eu vejo pais extremamente autoritários com as crianças e permissivos com os cães. Não é nem 8 e nem 80, cara, a vida é um equilíbrio. Tu entendeu? O cachorro tu tem que primeiro ensinar para depois poder cobrar, tanto um filhote quanto uma criança, né? Interessante isso. É sempre um exercício em casa, né? Sim. A gente vê, nas casas também acontece assim como as crianças, tem a avó que vai lá e dá o pãozinho, dá a bolachinha. Sim, acontece na minha casa. É bem isso. Uma coisa que as pessoas precisam entender, que precisa, vamos supor, eu tenho 2, 3 filhos, e daí tem mais um cachorro, sabe? Cara, o cachorro precisa ter uma área restrita para te dar atenção para ele quando tu realmente tem tempo, tá? Sim. Cheguei em casa, cara, meu cachorro destruiu minha casa, o adestramento não funciona. Cara, o teu cachorro ainda é filhote, cara, ele não responde pelos atos dele, né? Eu sempre digo, quando a gente é pequenininho, onde é que a nossa mãe botava a gente? No bercinho. O que é um bercinho? É um canilzinho, se for pegar na lógica, para quê? Para a criança não cair, não comer nada, não se machucar, não dar um acidente. Então, mas as pessoas têm pena de botar o cachorro na caixinha de transporte ou no canil, tá? Então vamos supor uma família que tem 2, 3 crianças e pegou um cachorrinho agora. Cara, se vocês fizerem tudo junto, sem estratégia, tu vai enlouquecer. Tu não consegue nem educar as crianças e nem o cachorro. Então, cara, é hora de mexer com as crianças, de dar atenção para as crianças, tá? Fazer tema, dar banho, onde é que o cachorro tem que estar? Num local restrito, para ele poder relaxar, para ele aprender a se acostumar a ficar sozinho. Isso é extremamente importante fazer de início, tá? O cachorro não pode ser a prioridade da casa, porque senão como ele começa a ficar exigente, começa a ficar ansioso e começa a dar problema. Depois que eu finalizei com as crianças, mandei para a escola, agora eu tenho tempo para o meu cão, eu vou lá e vou alimentar ele e vou gerar todo o circuito que a pessoa precisa se preparar para fazer, entendeu? Eu quero que o meu cachorro ande no junto sem guia. Então, na hora da alimentação, tu vai educar sim. Eu quero que o meu cão não pule quando eu chego em casa. Tu precisa montar cenários
para o cachorro entender isso e falar pouco, tá? Porque o cachorro só quer o prêmio dele, na verdade. O que tu fala, ele não entende de primeiro momento. Depois a gente vai encaixando as peças até tudo virar um comando e tu tem um cachorro que vai aprender. Cara, agora é hora das crianças, não é minha hora, eu vou esperar. Tá? Mas o cachorro está sempre em ansiedade porque é prioridade da casa. O cérebro deles não relaxa, está sempre a 1000, entendeu? E depois que ele aprendeu isso, tá? O cientista belga ali, o André van der Getten, cara, os primeiros 6 meses, é muito importante quem tem um cachorro saber disso, principalmente quem vai adquirir um cão. Os primeiros 6 meses é onde o cão aprende. Tá? É igual tu pegar uma sementinha, plantar no cérebro dele e tu começa a regar, vai criando raiz e tu vai colher os frutos lá no futuro, tá? Se tu plantar a semente errada, tu vai ter o fruto que tu não quer, que é a ansiedade, que é a destruição, que é o cachorro alterado. E muitas vezes os tutores, eles reforçam alguns comportamentos que eles nem percebem, né? Ah, roeu tal chinelo, vai lá, dá atenção pro cão, ele reforça a atitude ali. A maioria das vezes, com certeza, o cachorro só repete aquilo que foi reforçado, tá? Então vamos supor, para quem tá pegando um filhotinho hoje, tu tem que entender que ele saiu da família dele, da espécie dele, do calorzinho dos irmãos dele e veio para minha casa. Daí eu faço a caminha dele, tudo bonitinho, mas é outro cenário, ele não sabe onde ele tá. Ele vai entrar em frustração, filhotinho, 45 dias, e vai fazer o quê? Vai começar a chorar. E vai chorar, e vai chorar. E tem filhotinho teimoso que chora por horas. E daí um dono, um tutor, que não entende, vai fazer o quê? Ele tá com fome, vai lá e serve uma comidinha. Ele tá com frio, vai lá e bota uma cobertinha. Ai, ele quer atenção, vai lá e dá atenção. O cachorro começa a entender que o choro tá trazendo a atenção do dono. Xingar é dar atenção. Não adianta tu ir lá ofender o cachorro, gritar com o cachorro, falar, tipo, pra ele ficar quieto, berrar com o cachorro. Tem gente que começa a ficar estressada, passa do ponto. E no momento que tu gera um desequilíbrio interno teu, cara, o cachorro não vai confiar em ti. Então, deixa o filhote chorar, tá? Deixa acabar a pilha, isso se chama frustração. O cérebro dele tem que automaticamente voltar para a realidade, se acalmar. Quando o filhote relaxar, vai acontecer. Não sei se vai ser 5 minutos ou se vai ser 1 hora, mas vai acontecer. Tu vai ver que vai diminuindo gradativamente, 2, 3 dias, o filhote não chora mais, porque ele não teve reforço, atenção por esse comportamento. Se não teve nada de bom, vai parar. Tu entende? Então o cachorro está sempre prestando atenção naquilo que tu faz. Tu precisa entender os teus movimentos, tu precisa entender o porquê está acontecendo tudo isso para poder resolver. Tu consegue resolver muita coisa sem correção, tá? Só que tem que ser precoce. Eu queria fazer só um comentário sobre a questão dos tutores e com crianças em casa, porque até então eu atendo uma tutora que ela tem um Shih Tzu de 2 meses. Só que é um Shih Tzu de 2 meses brabo. Pensa num neném brabo. A gente não consegue vacinar, tem que se conter mesmo, assim, pra fazer a vacina. Ele morde, só que depois de morder ela dá a recompensa, dá o carinho, dá a atenção. E toda vez que ele vai fazer a vacina ou alguma medicação aplicada, é um parto. E ele já mordeu o colega de sair sangue, é um Shih Tzu de 2 meses. Então ele é um cachorro, os cães são como pessoas, entendeu? Eles nascem com a personalidade deles, com a índole, sabe? São coisas que vão melhorando, tá? Se tiver uma boa educação, tá? Eu tenho um Lhasa na escola que já passou por vários pets, cara, ele tira pedaço. É impossível escovar o cachorro, sabe? É uma doma a cada banho. E é uma raça que tem que ter manutenção. Cara, tem pelo... vai encher de nó, essa moça vai ter um super problema se ela não pegar uma orientação já, sabe? Esse cão precisa ter uma pessoa experiente que comece a driblar esse problema, que comece a controlar essa parte emocional, sabe? O simples fato do cão rosnar e tu não fazer nada já é um reforço positivo. Ele vai dizer, poxa, rosnando as pessoas param de me incomodar. O cachorro não gosta de fazer vacina. O cachorro não gosta, não é comportamento da espécie vir um outro cachorro e ficar te tirando nó e te escovando e cortando a minha unha e me passando perfume, botando roupinha, sabe? Se o cachorro aprender a se defender, tá? Ela vai ter um super problema. Isso que é um Shih Tzu, é um cachorro pequeno, tá? Imagina se fosse um cachorro potente, grande, de verdade. Entendeu? O cachorro é cachorro, independente da raça. Mas existe Shih Tzu, que é o cachorro dos monges ali, que é para ser o cachorro mais calmo do mundo. Tu vê que com 2 meses ela escolheu o filhote errado
com certeza, sabe? Esse filhote, desde pequenininho, com certeza, tu já ia chegar nele, encostar nele, ele ia te rosnar. Se ela pedisse pra mim, posso pegar esse? Eu ia dizer não, sabe? Vamos escolher o outro. Ah, mas esse é branquinho. Cara, mas o pretinho é o cachorro pra tua vida, não é o branquinho. Então, ela começou errado pela escolha. Agora tem que entrar com educação. Já teve, essa é uma pergunta de curioso mesmo, mas tu já teve algum cachorro que tu parou pra pensar assim, cara, esse aqui eu não vou conseguir resolver, não vou conseguir adestrar? Cara, o resolver é muito amplo, sabe? O que que é o resolver, sabe? Existem cães que não vão ser perfeitos nunca. A gente sabe que o cachorro andou uma semana bem e na outra semana voltou ao normal. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que eu aprendi com um treinador dinamarquês, tá? Eu pego um filhote, trago ele pra minha casa, ele é essa folha em branco aqui, ó, lisinha, bonitinha, tá? Esse cachorro ficou 2, 3 anos na minha casa até... que nem o Rafael falou agora, vou pegar o cachorro pra treinar e vamos ver se vão resolver. Daí eu vou pegar essa folha, cara, eu vou amassar ela, vou pisar em cima, vou criar marcas aqui na folha, né? Daí eu me arrependi de tudo que eu fiz, eu disse, agora eu vou educar meu cachorro. Ó, puxa, vou agradar ele, vou passar um ferro nessa folha, vou dar um jeito de deixar isso aqui novo de novo, vou entrar em desespero. Cara, o comportamento do meu cão é isso aqui. Tu consegue ver as marcas, eu ainda consigo escrever nessa folha? Consigo. Tá? Mas a folha tá cheia de marcas que vão ficar para sempre. Então o cachorro é igual, cara, sabe? O treinador não vai fazer mágica de deixar o teu cachorro 100%, tá? Ainda mais quando eu preciso ter uma ponte para os donos, para os tutores fazer na outra ponta. O treinador ele vai melhorar o teu cachorro, tá? Sempre. Eu não tive nenhum cachorro até hoje que não melhorou. Mas dizer meu cachorro tá pronto, sabe? É muito amplo isso. Até falei com um amigo, colega de trabalho essa semana, ele disse, eu entrego o cachorro pronto. Eu disse, cara, o que é o cachorro pronto? Entendeu? Pro dono, pro tutor do cachorro pode ser uma coisa, o cachorro pronto. Pode ser pronto pra dizer, tipo, vai ser sempre perfeito, sabe? Não existe cachorro pronto, sabe? Tu tem que estar diariamente reforçando tua liderança, diariamente balizando comportamentos, reforçando outros. É um filho que tu tem pra vida inteira, cara. Quando eu paro de atender o cliente, as pessoas da casa precisam continuar o sistema para sempre, cara. No momento que faltar a liderança da casa, o cachorro começa a agir por instinto da espécie e daí começa a te dar problema, entendeu? Então a liderança ali tem que estar diariamente sendo reforçada para o cão entender, cara, tu vive na minha casa, tá? Eu vou te dar amor, vou te dar carinho, vou te dar comida, tu precisa ser comportado, sabe? Senão, quando sair da linha, o cachorro começa a ter problema de novo. A gente percebe muito isso em termos de comportamento também quando é um cão que ele é doado, né? Entre aquele, depois de já ter mais de 1 ano, 2 ali, que ele foi criado de determinada forma, por mais que tu tenhas uma certa disciplina para conduzir o trabalho, se ele não tinha, até ele ganhar essa adaptação, até adquirir essa adaptação, acaba sendo bem trabalhoso, né? Tu ter a estrutura, tu montar, tu preparar, se preparar para isso, mas mesmo não tendo nele esse preparo, embora tirando a questão do pronto, mas não tendo um cão doado, a gente nunca sabe o que ele passou no passado, não sabe as marcas que ele teve, né? Então a gente tem que pegar o cão, chegou na escola, cara, vida nova, vira a página, vida nova, vamos montar um trabalho e vamos ver o que vai dar, entendeu? As pessoas às vezes falam, ele deve ter sofrido muito, por isso que ele é medroso. Cara, ele pode ser um cachorro medroso por natureza que nunca sofreu. Acontece direto isso, sabe? Sempre nasce um filhote mais medroso numa ninhada. Imagina uma ninhada que não foi selecionada, né? Um cachorro de rua que cruzou com uma mãe medrosa, com um pai medroso e nasceu um probleminha aqui. E a gente acha que ele sofreu. Às vezes não é isso, às vezes é só a genética dele que não é boa, tá? Meu professor sempre dizia, tu tratar um coitado, sabe, com pena, ele vai ser a vida inteira se arrastando, cara. Vamos lá, lava o rosto, vamos pra frente, vamos viver, cara, vamos andar pra frente. Então o dó, a pena acabam fazendo tu andar pra trás, tá? Então pra quem adotou um cãozinho, vida nova, esquece o passado dele, tá? E começa a gerar uma rotina nova se tu quiser que esse cão supere os medos dele, ele tem que andar pra frente. Se tu sempre ficar com o emocional em primeiro plano, lembra que eu falei que o emocional tem que andar separado da razão ali na educação, tá? Cara,
tá com medo de sentar? Vamos achar um jeitinho de fazer tu superar esse medo e sentar. Eu uso muito a pista de agility para fazer o cão superar medos, porque o que acontece? Através dos comandos básicos de obediência, andar junto, sentar, deitar, ficar e comando de liberação, esses 5 comandinhos, todos os donos, os tutores, deviam ter. Porque ali tu reforça a tua liderança com categoria, tá? O cachorro aprende a passear direitinho, o cachorro aprende que ele pode ir num parque contigo, no shopping, cara, deita aí e me espera aí e fica, sabe? Tem que ter pequenas regrinhas, né? E quando não tem, o cachorro, cara, tá sempre ativo, e daí tu não consegue controlar ele. Falando um pouquinho sobre a Dogville, e sobre a questão do adestramento, mas do treinamento. Vocês trabalham basicamente com aulas agendadas, um treinamento por semana, 2, enfim. Existem situações em que o cão fica um período inteiro lá. Como é que funciona essa parte? Cara, eu hoje tenho uma estrutura bem grande, então eu tenho vários produtos para te oferecer, né? Eu vou pegar desde aquela pessoa que adquiriu o cão ou está se preparando para ter um cachorrinho e ainda não pode tirar ele de casa que ele não tem vacinas, mas já precisa entrar com o processo de educação. Isso é bem interessante. Uma consultoria. Tá? A pessoa vai lá, participa do treinamento dos meus cães, daí eu vou pegar um bebezinho, vou pegar um cachorro adolescente e vou pegar um cachorro... Eu digo que é pronto, porque já tem 4 anos, obedece só com voz, e mostro todo o processo, toda a curva de evolução para essa pessoa. É isso que tu quer? Então tu vai ter que fazer assim, assim, assado, e vou ensinar ela. Quando esse cão fizer a 3ª dose de vacina, que já tem ali por volta de 4 meses, ele pode participar da escola. Daí ele começa a socializar, ele começa a entrar na van, ele começa a ter experiências que vão fazer ele ser um cachorro tranquilo, calmo, sabe? Vai poder fazer o cão ver o mundo. Então o motorista vai na tua casa, pega o teu cãozinho e traz para a escola. São 2 aulas por semana por 4 meses. Aí eu tenho tempo de educar o cão com calma, com respeito, tá? Eu vou usar a estratégia que eu acho melhor para cada cão, porque tem cachorro que chega aqui que come até o dedo do cara. Tem cachorro que não come nem petisco, nem carne. Então como que eu vou treinar esse cão se eu só treino com petisco? Um bom treinador tem que ter um repertório de conhecimento ali para rebolar e atender qualquer tipo de cão, né? Então, o primeiro sistema seria a consultoria, segundo sistema, 2 aulas por semana por 4 meses. Eu tenho cliente que treina há 10 anos comigo, já trocou o cachorro e está treinando de novo, tá? Eu tenho aquele cliente de fora da cidade ou mais retirado, ele deixa o cão aqui 60 dias. Pode vir buscar, pode vir visitar, a intenção não é esconder nada, mas é viabilizar o processo de treinamento, é muito longe, né? Tem a consultoria online também. Então eu tenho várias maneiras de poder te atender. Tem pessoas que vêm, participam da aula e aprendem como fazer em casa. Eu tenho muitos clientes que treinam mais que treinador, cara, e nem sabem, sabe? De tanto que treinaram, são treinadores. Tem aquelas agendas que na época tu fazias um fim de semana que os donos e o cão iam para lá, e aí tem um... Cara, eu tô trabalhando há 24 para 25 anos ali na Dogville. Então, os meus primeiros 10 anos eu não tinha filho, não tinha família, cara, eu era viciado em treinar cachorro, entendeu? Então, todo sábado do mês, das 2 às 5, tinha treinão, que eu dizia. O pessoal vinha, enchia a escola, sabe? Hoje eu tô mais devagar um pouco, sabe? Eu marco essas aulas durante a semana, mais individual, dou um atendimento mais personalizado, mas eu tô pretendendo voltar com esse treino, até porque eu quero influenciar o meu filho a entrar nesse mundo com tudo, sabe? E tudo é experiência para criança também. Então, vai voltar rapidinho essas aulas. Acaba sendo interessante porque aí tu tem vários cães ali com os seus donos e isso gera um ambiente um pouquinho diferente do que o regular do treinamento. É como se fosse uma simulação de um parque, entendeu? A galera vai, leva o chimarrão, tem uma galera fazendo agility, daí tem o outro com o cachorro latindo, tem o outro... E eles trocam informação, entendeu? E isso é bem legal. Então a gente trabalhou nesse sistema por muito tempo e depois eu tirei um pouco o pé do acelerador, mas eu já estou montando uma equipe de novo. Agora contratei mais um professor, começa essa semana, então eu vou ter tempo de estruturar esses aulões, esse treinão de novo agora. Eu tenho uma curiosidade, assim, fugindo do assunto que a gente tá falando agora, porque eu queria que tu contasse um pouquinho da história do Venom, que eu vi no teu Instagram.
que eu vi que ele é um cão de trabalho, né? E tu fala sobre ele canalizar toda a energia dele em trabalho. Que eu vi que ele teve uma ocorrência ali na Dogville, que ele acabou mordendo um funcionário teu. Eu queria que tu explicasse mais ou menos a história dele, como... O Venom, ele é um cachorro de Mondiorring, tá? Ele é um cachorro, 75% do sangue dele é francês, é um cão de polícia na França, um cão que gosta de morder gente, um cachorro com uma caça extremamente alta, e ele entra em frustração, ele fica agressivo, tá? Ele é um cachorro muito difícil de controlar. Toda a base de obediência dele eu tive que fazer em troca de brinquedo, porque ele enxergava uma bola na frente dele, ele fica com a pupila desse tamanho, ele não quer comer, sabe? Ele quer caçar, ele é um predador de verdade, meu. Ele não é um pet, tá? O meu filho hoje tem 10 anos, tá? Hoje ele consegue treinar o Venom já. Mas, cara, a criança chegava perto de mim e o cachorro via ele como uma ameaça, vai roubar minha bola, vai roubar minha caça, sabe? E ia morder. Então eu tive que ser um dono esperto, tá? Porque eu sempre dei amor, sempre dei carinho, mas ele mordeu o meu filho, acontece direto, tá? Tu tem que perceber as atitudes do cão, tá? Eu escolhi a dedo uma máquina. Eu comprei esse cão de um veterinário, os outros 25% dele é um sangue alemão, tá? Uma outra linha de cães, pastores também, ele é um pastor alemão preto, tá? Mas ele não é um cachorro para qualquer dono, cara. Ele machuca a gente quando a gente treina. Hoje ele tá com 3 anos e pouco, cara, é um cachorro que me escuta, ele tá com uma obediência linda, ele faz show dog, tá? Ele tem muita coisa na memória dele. Junto, senta, deita, fica, morto, rola, passa no meio da perna de frente, de ré, anda para trás, faz agility. Ele é um cachorro que eu falo bem baixinho para ele, eu falo, deita, senta, fica. Cara, o cachorro tá extremamente focado em mim. Então esses cães de trabalho nasceram para trabalhar. Tá? Eu tenho uma cliente que comprou um cão de trabalho e ela reclama que o cachorro morde a mão dela, que o cachorro pega na vassoura, que o cachorro não para quieto. Por que escolheu um cão de trabalho? Tu entende que vai nadar contra a maré ali? Eu não, eu sei que eu vou passar por esse trabalho, eu adoro o cachorro motivado, tá? Mas o meu é mais um ano que eu tenho ainda de educação para mim botar ele na primeira prova de trabalho dele. E ele vai fazer bem bonito, porque ele é muito rápido, ele ama treinar. Eu vi os vídeos dele, é muito bonito. E ele mordeu um funcionário, tá? Porque ele é um cão de proteção, cara. Ele é um cachorro de verdade, tá? Eu falei aquele dia, eu disse, Edson, tu é o motorista. Eu digo, eu não quero tu dentro da interna do hotel ali, porque ali tu mexe com os cães do adestramento direto com o dono em casa. Esses cães aqui são outros cães. Tu não tem a rotina aqui. Deixa que eu sei que eu vou... Cara, o cachorro viu ele, olha só. Ele treina... Ele tem base de treinamento de proteção. Ele tem que morder firme. A hora que a pessoa parar de se mexer, ele tem que largar no automático, tá? Se a pessoa estiver parada, o cachorro não pode morder ninguém, cara. Ele tem que ficar latindo. São bases de treino de cães de competição, tá? Então, o cachorro vê tudo por cenários, que nem eu falei. Eu treinei ele quando ele era mais filhote nesse cenário. Cara, se a pessoa estiver parada, tu chega, fica revistando e não pode morder. E aquele dia lá, o rapaz que foi mordido falou, cara, ele fez igual como ele faz no treino. Eu fui lá, tava limpando a grama, o cachorro me viu, ele tava solto, ele veio, eu fiquei parado, cara, quando eu fiquei parado, ele começou a latir, só que eu fiquei muito tempo parado, o cachorro entrou em frustração e me deu-lhe um beliscão, só que ele deu um beliscão que fez, cara, ele fez assim, ele deixou uma arranhada de baixo e de cima, assim, ó, não mordeu, sabe? Então aí deu tempo da minha outra funcionária pegar ele e levar pro canil. Mas se não fosse um cão controlado, ia chegar e morder ele, cara, ia dar cara, podia tirar um pedaço do cara, sabe? Cachorro de verdade. Então ele é um belo cachorro, assim, ó. E todo mundo fica encantado, né? Daí, quero ter um pastor alemão, um pastor belga, quero ter um pit. Só que não é pra qualquer um. Cara, a primeira coisa, tu tem que ter estrutura, tá? Tu tem que ter um canil na tua casa. Se tu quer ter um cachorro de verdade, tu tem que ter um canil na tua casa. Tu tem que ter conhecimento. Tu tem que entender que vai te dar trabalho ter um cachorro de verdade, que não é do dia pra noite que eles aprendem, tá? Então, tem que ser tudo muito analisado e estruturado. Depois que tu adquiriu o cachorro, cara, é o teu filho, meu, não dá pra abandonar, sabe? E vai incomodar, claro que vai. O processo de educação num cachorro de verdade não é rapidinho, sabe? Eles questionam, eles são ativos demais, eles vão morder, eles vão estragar muita coisa. Então, tu tem que ter uma organização para ter um cão assim. E agora eu tenho um outro cachorro que é o Hunter,
É um pastor alemão que veio de um sangue da Finlândia. Ele é muito mais potente que o Venom, cara. Muito mais potente que o Venom. Semana passada ele me mordeu, ele não conseguiu pegar a bola, ele pegou minha mão. Então é tipo, cara, as pessoas reclamam do cachorrinho tá aqui brincando, mordendo. Quando morde, cara, morde de verdade os meus cães. Então não seria cachorro para tutor, sabe? Meus cães passa do... Seria uma Fórmula 1, seria uma Ferrari, assim, se nós fosse falar de carro, sabe? Dono de cachorro, tipo pai de pet, tutor, tem que ter cachorrinho 1.0, mais calminho, sem tanto drive, vai te dar menos trabalho, né? Tem que ser, esse motor tem que ser escolhido antes de pegar o cachorro, sabe? Tem que entender isso. Depois que pegou o 2.0 turbo ali, cara, tu vai ter que aprender a pilotar daí. Mas tu tem no teu currículo também uma figura que foi astro de propaganda. Fala um pouquinho da... Cara, eu tenho vários cães que gravaram propagandas, né? Então já foi para os consórcios Racon, Calçados Ramarim, Tramontina, cara, Móveis Todeschini, nem lembro de todos. Mas a que se destacou foi a Nutelinha, gravou uma propaganda para as sandálias havaianas, cara, isso foi em 2017. A propaganda passou na rede nacional, acho que 6 meses, passou internacional também. Quem quiser ver, bota ali Sansão Havaianas. Cara, vai aparecer a cachorrinha de um simples truque, cara. Eu ensino meus cães coisas inteligentes, sabe? Eu ensino meu cachorro, meus pequenininhos, eu ensino rezar, eu ensino se cobrir, eu ensino fazer machucado, morto, rola. Coisinhas que, cara, eu gosto de explorar a inteligência dos cães. Então essa parte do show dog é meu outro amor, sabe? Explorar truques inteligentes. E na época eu botei um vídeo dela no Instagram, acho que foi, buscando um abridor de vinho pra mim, daí fiz um teatrinho ali, busco o abridor lá, ela trouxe, eu abri a garrafa, servi, não deu 5 minutos, me ligou um produtor de animais. Rodrigo, será que ela busca um chinelo? Eu disse, busca. Ele disse, faz o vídeo pra mim. Daí eu amarrei o chinelo, assim, tipo, pedi Nutella, busca lá os chinelos pra mim. Daí ela trouxe, cara, largou bem direitinho, assim, na minha frente, daí eu filmei, largou, só de botar o pé, assim. Cara, ele disse, ô, meu, preciso amanhã, tô aqui no Rio de Janeiro pra gravar. Eu disse, cara, não tem como, cara. Não, tem que ser tu, já treinei, já fiz teste com vários e largam no meio do caminho, não faz... Daí meu filho recém-nascido, cara, viajar, deixar a empresa, mas eu não podia perder esse comercial, porque, cara, um comercial grande, e encarei a bronca e fui, cara, foi foda, foi difícil pra caramba. Uma que eu tive que chegar lá e garantir, o astro do comercial era o cachorro. Daí tava gravando com o Vladimir Brista, que é um super ator também. Então eu cheguei lá, cara, uma super estrutura, uma mansão alugada no Rio de Janeiro, com 100 pessoas para gravar esse comercial, cara. Eu não podia chegar lá e não dar certo, sabe? Eu tive que garantir. E eu cheguei lá, a cachorrinha, ela é meio... Como é que eu posso te dizer? Ela não é um cão de trabalho que fica cego pelo trabalho. Qualquer barulho que dá, cara, ela bloqueia e não come mais e começa a dar na trave. E ela repetiu várias vezes. Ela é pequenininha, ela trabalha em troca de recompensa pela ração, né? Cara, e tinha tinha o ator principal e 2 atores secundários. E um deles não acertava a fala. E daí o cachorro teve que gravar, cara, 1000 vezes. Daí eu falei pro diretor lá, ele disse, cara, não vai dar, meu, ela não vai fazer. Eu fiquei 12 horas gravando aquele comercial, 12 horas, cara. Não sei como é que eu fiz aquilo, sabe? Daí eu cheguei pro cara e disse, cara, vem cá, vamos trocar a ordem das cenas pra dar um tempo pro cachorro, porque ele não vai fazer. Daí quando eu parei pra falar com ele, o cachorro entrou em frustração e começou a buscar o chinelo, ele tava com o rabinho no meio da perna, tava bem feia a atitude do cão. Daí, quando ele entrou em frustração e começou a fazer por conta própria, eu disse, Clóvis, filma lá agora que ela tá fazendo sozinha, ó, sem pressão. Daí ela começou a pegar o chinelo e levar no banco, e foi a cena que foi pro ar. Entendeu? Então, cara, daí ele me chamou depois, ele disse, cara, em todos os anos de profissão que eu tive, tu foi o único cara que chegou aqui e disse pra mim o que eu tinha que fazer. Entendeu? E daí tive que até dar uma coordenada lá, cara, ficou top demais o comercial e, enfim, fiz amizade com pessoas que eu nem imaginava, foi bem bom, sabe? De um truquezinho nada a ver e acabou se transformando numa atriz. A repercussão foi muito grande. Foi bom. E até hoje o pessoal fala, daí não lembra muito, vai lá ver o comercial, todo mundo viu, cara, passava no intervalo da novela, no intervalo dos jogos, então foi bem legal esse. Ela tá com que idade agora? Agora ela tá aposentada, tá com 10 aninhos, mas tá super bem. Uma vovó. Uma vovozinha. Show.
Bom, Rodrigo, a gente vai estar chegando no encerramento do nosso encontro aqui. E a gente sempre pede para o convidado deixar alguma mensagem, alguma coisa relacionada aí ao que foi pautado, né? Então eu queria te pedir para deixar alguma dica, alguma recomendação que seja relevante aí para a nossa audiência. Cara, eu acho que então as pessoas têm que adquirir conhecimento, sabe? O melhor treinador do teu cachorro é tu, não tem outra pessoa, sabe? Então, adquirir conhecimento, participar das aulas de adestramento, escolher o filhotinho certo, comprado ou adotado. Se for selecionar, querer escolher um profissional para te atender, pedir se ele tem carteirinha de prova de trabalho, uma pessoa que passou realmente por testes. Hoje o adestramento é uma profissão que está em alta, tem muito profissional na área e assim como todas as profissões, a gente tem bons e maus profissionais e é preciso ter uma seleção para isso, né? Então, infelizmente, ainda não tem essa seleção e as pessoas precisam ver os cães dos treinadores. O que tu faz com o teu cão? Me mostra o teu cão, sabe? É uma dica que eu dou, porque todo mundo fala que é perito, né? Eu gostaria de ver o que tu faz. Então, antes de tu cair em alguma armadilha, gastar um dinheiro por nada, cara, vai visitar a estrutura da pessoa, pede para ela mostrar o cachorro treinando, vê se é realmente tudo aquilo que ela fala. E queria agradecer a oportunidade de poder falar tudo, eu falo a verdade, tá? Eu não tô aqui para, como é que eu posso dizer, para agradar, sabe? Eu tô aqui para ensinar, então, se precisarem de mim, eu tô sempre aqui à disposição. E para achar o Rodrigo e a Dogville nas redes sociais? Cara, vai ali no Instagram, rodrigo.dogvillecaxias, tá? Me chama ali que com certeza eu vou te ajudar de alguma forma ou de outra. Pode ser até uma simples conversa, tá? Então hoje a gente tem uma estrutura para atender cães de pequeno, médio, grande porte, tá? Não precisa ser o cachorro castrado, a gente atende qualquer cão, desde que tenha as vacinas em dia, remedinho de pulga, os preventivos, cãozinho saudável, cara, pode ser o cachorro mais brabo do mundo até o mais tranquilo. A gente vai ter uma estrutura para atender todos os portes, com banho, hospedagem, lar temporário, tá? Então aquelas pessoas que tiram os cães da rua não sabem para onde levar, a gente presta um lar temporário, eu digo de luxo, porque é todo tratamento individual, não é para acumular cães. Eu faço uma diária preço de custo, tá? Para mim poder realmente reabilitar esse cão fisicamente, que a maioria vem com problema de pele, vem com limitações, né? Para poder doar ele saudável já para algum interessado. Então, essa parte do lar temporário a gente também oferece esse serviço. Legal. Nós pretendíamos ter feito uma visita na semana passada, mas por conta das chuvas ficou um pouco difícil ali, até para não criar aí um atrapalho também no teu dia a dia, na tua rotina. Mas nós gostaríamos de fazer uma visita nos próximos dias, até para conhecer com mais detalhes aí. Cara, as portas estão abertas. A gente pegar um dia com sol, a grama seca, cara, dá para fazer uma demonstração de agility, de proteção, de mostrar o Venom ali, que a gente falou dele, né? Os cães pequenos. Queria mostrar meu filho treinando, mostrar que as crianças são capazes de ter cães em casa, educar eles, sabe? Que o cachorro é muito mais do que um bichinho em casa, sabe? Cara, um membro da família, sabe? E ele pode ser muito... cara, usar a presença desse cão, sabe, para ser realmente um companheiro, não para ser um cão jogado no fundo do quintal, um cachorro abandonado, tu usar ele em situações, tipo, diversas, né? Inclusive em tarefas diárias, o cachorro pode te ajudar se tu tiver uma habilidade para ensinar ele a fazer alguma coisa para ti também. Gabi, alguma... Eu queria agradecer, gostei bastante da conversa, o teu método, assim, o teu conhecimento, dá de ver que tu entende bastante, a tua experiência, enfim, queria agradecer, foi uma honra te receber, tá? Espero que a gente possa te receber outras vezes para conversar, porque eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda, a gente não falou nem da metade, mas eu acho que é isso aí. Isso aí, a gente passa o dia aqui conversando, se deixar, né? Então, com certeza. Vamos montar outros módulos ali, eu fico à disposição, com certeza. Beleza. Bom, agradecemos a tua presença, então. Nós vamos ficando por aqui. Até mais. Até mais.